Você tem um lixo. Obrigada. Psicanalítica ao trabalho com grupos e instituições. Mais à esquerda, temos a Annie Trasberg-Weisbich, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, coordenadora de seminários temáticos sobre psicanálise de grupo, junto ao Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, da SBPSP. Trabalho desenvolvido junto a instituições com grupos de profissionais dos aparelhos em questão. No meio da mesa temos Pablo Castanho, autor de uma introdução psicanalítica ao trabalho com grupos e instituições, da editora Linear Barca, 2018. Professor doutor do Departamento de Psicologia Clínica da USP, membro do Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares, NESME, e da International Association for Group Psychotherapy and Group Processes, IAGP. Também é co-coordenador da Rede Internacional Universitária de Grupos e Vínculos Intersubjetivos, juntamente com o professor Georges Gaillard, da Université Lumière de Lyon 2. E ao meu lado temos Pedro Mascarenhas, psiquiatra, psicanalista e psicodramatista. Atualmente trabalha no projeto Laborar, do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Faz parte da equipe de coordenação dos psicodramas públicos do Centro Cultural de São Paulo, CCSP, e é professor da Sociedade de Psicodrama de São Paulo. E atende em clínica privada. Tem vários artigos publicados. Tenha uma boa atividade e boa noite. Boa noite a todos e todas. Tá bom assim o microfone? Bom, primeiro quero agradecer a presença de vocês nessa sexta-feira chuvosa, nessa cidade que fica caótica, né, quando chove, corajosos. Dá muita alegria poder ver como o tema do grupo em psicanálise tem despertado interesse, né? Quero também agradecer ao CEP por essa oportunidade de estar aqui promovendo esse debate e duplamente ao CEP, porque faz um ano eu estava aqui numa reunião temática falando de um assunto semelhante quando eu conheci a Annie, né? Você lembra? E agora estamos aqui nessa parceria, né? E o Pedro, então, já faz um tempinho maior, 2010, 17º Congresso Brasileiro de Psicodrama e regional da IAGP, da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupos e Processos Grupais, lá em Águas de Lindóia. Isso. Estávamos numa mesma mesa, eu estava apresentando lá o que, na verdade, era a primeira vez que eu apresentava um recorte do primeiro texto que integra agora o livro, né, do capítulo 2, um recorte sobre a questão da figurabilidade dos processos grupais. E eu lembro que você se perguntava sobre a teoria da cena no psicodrama, transitando entre a psicanálise e o psicodrama de uma forma que me interessa muito, né? E agora estamos aqui, né? Vocês vejam, 2010, primeira
vez que eu apresentei o que hoje é o segundo capítulo desse livro. Então, vocês vão tendo uma ideia de como esse livro, para mim, é investido, quanto tempo eu me dediquei a ele no doutorado e até aqui. E é um livro que, então, dá um nome para o debate de hoje, né? Quando o Ernesto fez o convite, me pareceu interessante dar esse mesmo nome, como forma, bom, de sim, promover um trabalho que foi tão investido por mim durante tanto tempo e de abrir a interlocução ao redor desse tema, né? Um convite para as pessoas, para o Pedro e para a Ani, reagirem ao tema, na medida do que quiserem no diálogo com o livro, com o tema, com a problemática do grupo nas instituições, né? Eu mesmo fui fisgado pela questão do grupo. Eu vou botar aqui um reloginho para mim, porque me controla melhor. Já passou um tempinho, mas... era o ano 2000, a gente estava organizando um evento para estudantes, eu estava terminando a graduação, e a gente passou para um workshop preparatório para atuar como oficineiros durante o encontro de estudantes. E a gente teve uma aula teórica sobre Pichon Rivière, seguida de um grupo operativo de aprendizagem. Eu lembro que era a Ismênia Camargo que coordenava. E, no determinado momento do grupo operativo, ela faz uma interpretação clássica, né? Interpreta e acolhe a nossa ansiedade de estudantes frente à tarefa de ir para a prática, e depois de ouvir aquelas coisas, e no final da graduação, no meu caso, ir para a prática e exercitar a prática. Aquilo me bateu muito. A gente estava no grupo numa discussão extremamente racionalizada, né? Isso na USP também é fácil de cair nesse caminho, né? E a gente estava ali extremamente intelectualizada. Quando ela fala de sentimento, aquilo cai a ficha para mim, faz muito sentido. E me apaixono pela possibilidade, já fazia análise há muitos anos naquela época, me apaixono pela possibilidade de poder falar e tratar de sentimentos de um modo que eu achava suficientemente seguro num contexto do cotidiano, numa sala de aula, né? Aí um certo maravilhamento que eu tenho por Pichon Rivière e por essa possibilidade de levar ali, como o George Broad fala, a psicanálise ali onde a vida pulsa, através do centramento na tarefa enquanto recurso técnico, né? É verdade que cada um vai fazendo um percurso marcado por algumas questões, né? Essa, para mim, da possibilidade de dialogar com a vida no seu cotidiano é uma. E um lado dela é a própria problemática também da importância da sensorialidade para o psiquismo, o que, de certo modo, vai se configurando no meu caminho de pesquisa na discussão não só da tarefa, mas também do uso de objetos mediadores em grupo, de onde a teoria se fundamenta basicamente se fundamenta largamente no próprio psicodrama, né? Porque, na verdade, quando o Pedro pergunta qual é a teoria da cena no psicodrama que poderia ser colocada em diálogo com a problemática da figuralidade nos grupos, segundo a tradição francesa, é interessante pensar que foi ali em 1950 e poucos que o grupo chega na mão dos psicanalistas na França, e notadamente com Didier Anzier. São as primeiras experimentações, as primeiras vezes que os psicanalistas começam a trabalhar com o grupo na França é com o psicodrama moreniano. E eles fazem o caminho inverso. Como que interroga a psicanálise essa dramatização? Como que essa dramatização que opera algo psiquicamente, como que eu posso explicar isso dentro da psicanálise? E aí encontraram alguma coisa que vinha também sendo gestada em outros ambientes psicanalíticos, que era a problemática da figurabilidade. E se a gente for ver essa história do pensamento, é muito claro que aquilo que foi produzido para dar conta do que a gente chama o psicodrama psicanalítico de grupo na França são as bases do que a gente vê usando para os grupos de mediação, né? Esses grupos que usam fotos, usam colagem, usam massas de modelar, que se aproximam muito do que a gente faz muito no Brasil, em CAPES, na saúde mental de modo geral, mas também em grupos socioeducativos em diferentes contextos, né? Em 2002, eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde, fui trabalhar em SECO, Centro de Convivência e Cooperativa, né? Pude conhecer assim, toda a potência que é clínica, ética, humana dos equipamentos substitutivos em saúde mental, riqueza enorme, né? que projeta o Brasil em alguns cenários internacionais, inclusive. Eu lembro do interesse do próprio René Caes, quando ele visitou, em 2002, o Coral Cênico Cidadãos Cantantes, no Centro Cultural Vergueiro, um projeto da Cris Lopes.
e da sua equipe e do seu marido, que era um projeto também derivado e relacionado aos SECOS, né, o Centro de Saúde Mental, e que ele dizia que a Europa precisava saber dessa experiência. Ficou muito impactado com a participação que ele teve no coral cênico. E talvez eu, impactado com o impacto dele, acabe escolhendo ir trabalhar no SECOS. Olha só, os atos falhos hoje estão... Ai, ai. Para uma plateia de psicanalistas... Eu já usei essa cartada aqui uma vez, né? Que é a cartada do René Caes, quando ele diz que num grupo o ato falho não diz respeito só a quem está falando. Mas é uma situação do grupo. Espero que o prazer seja recíproco. Muito bem. E no Centro de Convivência Cooperativa, eu, de repente, estava jogando bola com os usuários, frequentadores de serviço, fazendo massa de modelar, coordenando o projeto de geração de renda, e encontrava nas teorias psicanalíticas de grupo, sim, um suporte, mas também um grande ato, né? Teorias que eram constituídas para certos settings, mesmo a teoria pichoniana, em especial o dispositivo do grupo operativo de aprendizagem, não encaixava exatamente nos... Aliás, exatamente é uma forma até, ao meu ver... Bom, agora eu penso que está a Isabel aqui, que talvez... Não sei como ela pensa esses assuntos, afinal é uma grande especialista também. Mas, do modo que eu entendo, os dispositivos de grupo operativo de aprendizagem são, enquanto dispositivos verbais, em que a associação é feita a partir de um estímulo inicial, que é a tarefa explícita. E aí, quando a gente está jogando bola com os usuários, a gente pode usar a lógica dos grupos operativos, mas, do ponto de vista da técnica, ficam várias perguntas que surgem, né? Como é que você vai interpretar quando, de repente... O grupo de futebol entra numa pré-tarefa e o sintoma da pré-tarefa é um quebrar o outro, né? Então você fala, gente, para de jogar. Eu estou vendo, eu fiz isso, tá? Eu fiz isso, para de jogar. Vamos conversar sobre o que está acontecendo. Até funcionou um pouco, mas só no dia que foi mais complicado. Me punha várias questões. Quer dizer, como operar num grupo, por exemplo, que não fosse pelo viés da interpretação, né? Isso foi me dando... aí eu acho que tem as características que foram embasando o que eu fui desenvolvendo nesse livro, né? Uma tentativa de retomar aquilo que me parece muito potente, que é a centralidade do conceito da tarefa pichoniana, mas buscando dialogar com outras coisas, de modo a tentar estabelecer algumas referências gerais, não para dar conta de exatamente toda a diversidade dos dispositivos de grupo que a gente encontra nas mais diversas instituições, mas de tentar constituir algumas referências sólidas para que cada um pudesse se apoiar nelas para poder refletir e pensar sobre esses trabalhos tão plurais que a gente encontra, né? Bom, vocês veem que eu estou falando bastante das teorias psicanalíticas de grupo. O que é isso, né? Eu vou, então, nessa parte da apresentação, até, de certo modo, seguindo a perspectiva de algo introdutório, falar um pouco das principais escolas, digamos assim, dos principais momentos dessas teorias psicanalíticas de grupo, né? Fazer um certo mapeamento histórico, com alguns comentários, né, sobre também como que essas teorias se colocam para mim em relação ao tema específico dos grupos e instituições, né? Eu vou seguir, a grosso modo, o modelo que René Caes trabalha até 2011, quando ele propõe dividir isso em 4 períodos. Ele fala de predecessores nos Estados Unidos, antes dos anos 40, começando antes dos anos 40, na época que o Freud ainda está vivo, e aí ele fala de 3 grandes momentos fundadores, né? Anos 40 em Londres, segunda metade dos anos 40 em Londres, com Bion e Fuchs, anos 50 em Buenos Aires, com Pichon Rivière, Blair, outros, e a partir dos anos 60 na França, com Didier Anzier, Pontaly e ele próprio, René Caes, né? Sobre os predecessores, ele chama de predecessores porque ele entende que esses autores ainda não tinham uma visão de que o grupo era diferente do que a soma das partes, segundo ele, né? Eram autores, segundo ele, que praticavam uma psicanálise em grupo mais do que uma psicanálise de grupo, ainda que ele, por outro lado, reconheça justamente que eles levavam em conta diversos aspectos específicos da realidade grupal, né?
A gente tem que lembrar, em 1914, o Pratt, o médico, começa nos Estados Unidos as aulas com tuberculosos, em que ele descobre que reunir os tuberculosos num mesmo espaço e passar o tratamento para eles juntos tinha efeitos para além dos práticos, aumentava a adesão das pessoas ao tratamento, né? E, de um modo muito empirista, começa aí o uso instrumental do grupo como recurso de promoção de saúde. Isso se espalha nos Estados Unidos num certo momento. O Burrow está ligado a essa tradição, e ele era um psicanalista, e ele falou, bom, está todo mundo fazendo grupo para um monte de coisa, eu sou psicanalista, vou fazer grupo em saúde mental. Né? E começa a fazer isso. O Instituto do Trigant Burrow ainda existe nos Estados Unidos. Né? Você tem outros autores importantes nos Estados Unidos, como Slavson, trabalho sobre crianças. Eu tenho alguns contatos com americanos que me fazem sublinhar que as coisas não terminam aí no Burrow e no Slavson. Né? Ano passado eu tive a oportunidade de estar num workshop no quadro da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupos e Processos Grupais, em Malmö, com Richard Below, dessa safra que é considerada, se autodenomina psicodinâmicos, grupalistas psicodinâmicos. O nome mais conhecido deles é, com certeza, o Yalom, muitos já devem ter ouvido falar. Né? Você tem uma tradição de grupo nos Estados Unidos, muito forte por vários fatores. Num certo momento histórico, você tem o Kurt Lewin, que foi para lá, o Moreno, que foi para lá, o Rogers, que está lá. Né? Você tem toda a contracultura, né? O pensamento hippie, a bioenergética. Você tem uma série de coisas que fomentam muito isso nos Estados Unidos. Então, você tem... Tanto que a gente vê muito grupo, né? Grupo de apoio, grupo de autoajuda, em filmes americanos, em séries americanas. Então, você tem várias modalidades de grupo nos Estados Unidos. Ainda hoje, a psicanálise também está inserida aí. Depois, quando a gente fala da Inglaterra, com Bion e Fuchs, precisa ficar claro que a gente está falando de duas tradições bem distintas. Né? O Bion ele propõe o modelo dos supostos básicos, mas ele é advertido por Melanie Klein no sentido de não continuar os seus estudos sobre grupo, optar entre isso ou permanência na psicanálise. Né? Por isso, aliás, é muito significativo, né? A Ani hoje aqui, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, contando como hoje existe e se fala de grupo dentro da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Porque naquela época, Bion, isso é só um dos muitos exemplos, foi intimado a escolher entre o grupo e a sociedade. Desse modo, Bion não desenvolve propriamente uma teoria do que seria uma terapia em grupo. Né? Ele tem conceitos muito poderosos, que são muito usados por pessoas que vêm depois, mas não tem toda uma teoria de como se dá isso. Ele é particularmente influente nos grupalistas italianos. Né? A filha do Bion vai para a Itália. Né? E hoje... A gente tem uma escola de pensamento grupalista na Itália, que sofre influências também da Argentina, da França, mas que tem, no desenvolvimento bioniano, uma marca grande. A principal revista que eles publicam se chama Função Gama. Função Gama é justamente um conceito, se não me engano, do Claudio Neri, que talvez seja o nome mais famoso entre nós, tem um livro traduzido dele, Manual de Psicanálise de Grupo. Né? É o nome mais famoso digamos, do grupo italiano. Né? Função gama é o equivalente no grupo da função alfa do Bion. Né? De fato, os grupalistas que seguem Bion, eles vão, mais do que os supostos básicos, dar muita importância para a problemática das funções alfa e beta e como é que isso pode se dando no grupo. Né? Você tem também usos, por exemplo, da problemática do personagem, os trabalhos do Corazzini, Antonino Ferro, mesmo trabalhos que são usados para terapia individual, que também são referências de pós-bionianas importantes no trabalho dos grupanalistas ingleses, italianos. E a outra escola que temos na Inglaterra, que nasce no mesmo período, é o Fuchs, né, que funda a Group Analysis Society International. Hoje, chamada assim, era a Group Analysis Society of London, até uns 2 ou 3 anos atrás. Né? Ele distingue o nome da psicanálise, ele chama de uma outra coisa, ele faz isso em alguns textos, ele era da Sociedade de Psicanálise, e ele cria a Group Analysis. E ele diz as duas coisas conversam, mas são distintas. E assim ele responde de um modo diferente ao problema que o Bion tinha, que era escolher uma ou outra. Ele escolhe as duas, mas diz que são distintas. Essa é uma escolha que a gente vai ver se reproduzir no Brasil, né? Num período em que você tem
Em 1954, quando o Bayer Bahia faz o primeiro grupo no Rio de Janeiro, o primeiro grupo analítico no Rio de Janeiro, a partir daí você tem um processo que se constitui as SPAG, Sociedades de Psicoterapia Analítica de Grupo, em paralelo às sociedades de psicanálise oficiais. As grandes figuras são as mesmas, que têm um duplo pertencimento institucional, mas você vai tendo essa separação, né? Não trazem muito isso para dentro da sociedade, vão vendo em paralelo. Curiosamente, no Rio de Janeiro, onde você tinha 2 sociedades, você tem 2 SPAGs. Em São Paulo você tem uma, Rio Grande do Sul você tem uma, né? Mas para salientar como a coisa vai sendo em paralelo, né? Fuchs, ele de fato não tem um pé só na psicanálise. Para citar uma grande outra influência, o Elias Canetti, né? Pensar numa perspectiva antropológica, sociológica, e alguns grupanalistas realmente se distinguem um pouco e não se identificam como psicanalistas. Tem discussões sobre um terceiro Fuchs, assim como a gente tem na psicanálise, né? As várias fases de um autor, tem algumas discussões que vão indicando possibilidades menos psicanalíticas, mas, no geral, é um autor que tem uma presença muito grande da psicanálise, que, assim como o Bion, começa a trabalhar em hospitais com tratamento de pessoas que passaram por traumas de guerra, mas desenvolve uma prática ambulatorial de atendimento a neuróticos que se torna referência até hoje. Então, muito influente na língua inglesa, não tanto nos Estados Unidos, mas no resto do mundo inglês, incluindo a África do Sul, Austrália, etc., na Europa do Leste. Em Portugal, porque em Portugal a gente teve o Cortesão, que é um bom médico, psiquiatra, psicanalista português que contribui com a teoria grupo-analítica com o conceito de padrão e que é aceito e usado como referência importante dentro do corpus teórico grupo-analítico. Isso faz com que a sociedade portuguesa tenha uma marca grupo-analítica importante, né? De todo modo, ele discute minúcias da técnica do tratamento que servem para instituições onde se atende neuróticos de modo verbal e servem para o consultório, né? Essa prática do atendimento em consultório, como eu estava dizendo, ela é mais forte nesses países onde a sociedade de grupo-análise é mais forte, mas nada impede que ela retorne ao Brasil, né? Ela já teve o seu momento no Brasil, hoje é muito diminuído, o grupo basicamente acontece dentro das instituições de modo geral, né? Mas uma das potências do grupo, com certeza é essa, né? Sempre foi e continua sendo. Depois você tem o trabalho, então, do Pichon Rivière, na Argentina, e aí eu acho interessante o que a Ana Maria Fernandes coloca no livro dela sobre o campo grupal, falando de demanda dos sócios, que a sociedade argentina demandava alguma coisa que tivesse para além, né, de uma tecnologia a serviço do tratamento simplesmente das questões de saúde definidas classicamente, né? Então, o grupo operativo, Pichon Rivière define como uma técnica de uso universal, no sentido de que ela pode ser usada em ambientes de educação, como que eu contei agora no começo, de saúde, de assistência social, sempre promovendo saúde, né? Mas com sempre essas diversas possibilidades, né? Interessante que na perspectiva inglesa, a gente vai ter que esperar o Paty Maré com os large groups, muitos anos depois do Fuchs, para essa preocupação com o social vir à tona. E eles usam até hoje grupos grandes, grupos de 200, 300 pessoas, por exemplo, em que cada um fala o que vier à mente. Imaginem isso. Né? Agora, em Malmö, eu tive a possibilidade de coordenar um desses, mas desse jeito acho que só funciona com profissional de grupo, que quer muito que aquilo dê certo, sabe? Eu tenho essa suspeita. E que fica sentadinho numa cadeira e segue mais ou menos as regras. Mas eles veem esses grandes grupos como grandes instrumentos de intervenção psicossocial. Há um trabalho do qual a Carla Pena, nossa colega carioca, bastante envolvida e ativa nessa vertente, tem contribuído bastante, que é o Reflexive Citizens, que tem sido, sobretudo, utilizado na ex-Iugoslávia, em zonas de conflito antigo, para poder trabalhar com as heranças traumáticas ali na sociedade, e que tem sido pensado não só em relação ao Paty Maré, mas também a experiência Rosário de Pichon Rivière, né? E que tem sido desenvolvido um pouco como um dispositivo inovador nesse sentido.
E aí a gente chega na França, né, com René Caes, Anzier, Pontaly. Pontaly escreveu, conheço 4 textos dele sobre grupo, 3 fundamentais, reunidos num livro chamado Depois de Freud, em 1968, em que marcam todo o pensamento francês posterior. Ele basicamente vai dizer que, olha, esse negócio que eu estou vendo entre os psicodramatistas, entre o pessoal da psicodinâmica do Kurt Lewin, esse pessoal está meio pirado. Eles estão achando que o grupo é a salvação da pátria, parece mais uma doutrina, uma seita do que qualquer coisa. Que afinal, esse negócio de grupo não existe, isso é uma fantasia. Opa, fantasia é o objeto da psicanálise. Fantasia sendo... Então é um negócio que nos pertence, que é interessante. Vamos tentar entender o que é isso. Se você for ver a formulação do Didier Anzier sobre a analogia entre o sonho e o grupo é tal como o sonho, lugar de realização imaginária do desejo, por isso ele é idealizado por muitos e temido e abominado por tantos outros. Né? É um lugar onde acontece condensamento e deslocamento. Uma pessoa pode estar tendo um ato falho em nome de todo um grupo. Você tem deslocamento e condensação aí. Né? Desculpa, condensação. Né? Com a mesma estrutura do sonho. Né? E, mais precisamente, a teoria da ilusão grupal dele, que é o equivalente do grupo, digamos, a problemática da ilusão em Winnicott, né? São teorias que vão pensando justamente como há um certo maravilhamento do grupo, que é um dos principais fenômenos psíquicos do grupo, né? E que ele deve ser estudado como tal, como objeto da psicanálise. A gente não se enganar e inebriar por ele, mas entender que ele é um fenômeno que sempre perpassa, que à medida que a gente tiver uma certa entendimento que o grupo nos inibria, a gente possa atuar sobre isso e não ficar simplesmente bêbados acreditando nos delírios que os grupos formam. Né? E eu falo isso muito pensando no momento brasileiro atual. Muito bem. René Caes, então, propõe a teoria do aparelho psíquico grupal, recorrendo a Freud, dizendo que o aparelho psíquico é uma ficção eficaz. Não é uma coisa que você vai abrir a cabeça de alguém e encontrar, e, no mesmo jeito, não vai encontrar no grupo. Mas ele nos informa e nos permite um entendimento para operar naquilo lá, e que esse entendimento é indissociável às representações sobre grupo, às fantasias, aquilo que já vinha desde o Pontaly sendo nomeado como foco da psicanálise que estuda os grupos, e dos processos psíquicos que acontecem no grupo. Né? René Caes vai esmiuçando a problemática do sujeito singular no grupo, porque se a demanda dos sócios no ambiente francês, ela exige, entre outras coisas, que se clarifique qual que é o espaço do sujeito no grupo e que não se façam modelos que apaguem a singularidade do sujeito no grupo. E aí, René Caes permite um intenso diálogo, eu diria, e um feliz diálogo, com muito do que vem sendo produzido hoje na psicanálise em termos da problemática da intersubjetividade. Né? Nem sempre esse diálogo é direto, mas ele coloca, do ponto de vista dos autores franceses, por exemplo, a problemática da historicização em Pierre Lanier, todas as discussões francesas sobre a problemática do originário. Né? Ele coloca esses grandes temas que a psicanálise francesa, sobretudo, está discutindo dentro da concepção de grupos. Daí o título da minha apresentação um ano atrás aqui, que era o grupo como berço psíquico do psiquismo, né? Como berço originário do psiquismo, que é uma marca muito grande do pensamento francês, que em grupo a gente trabalha com aquilo que é de mais primitivo, né? Põe em trabalho aquilo que é de mais primitivo entre nós, e por isso justamente a ideia de uma potência muito grande do grupo, sobretudo para as dimensões não neuróticas da personalidade, invertendo um pouco o que a gente vinha vendo com o Fuchs, né? A tradição francesa, muito instaurada em pesquisas universitárias, vai permitindo que muitos profissionais que estão com uma mão na massa nas instituições tragam para a pesquisa os seus grupos, permitindo, então, que se fale de muitas coisas que eu reconheço muito práticas, muito próximas da nossa prática também. Mas, ao meu ver, pela falta da possibilidade do conceito de tarefa, acabam, de um lado, criando uma certa multiplicidade, tendendo a uma certa fragmentação de dispositivos. Né? É necessário recriar cada dispositivo e não há assim, uma ideia de que eles são a mesma coisa com tarefas diferentes, muitas vezes. Né? E, de outro lado, sem o conceito de tarefa, fica fragilizada a relação com a dimensão institucional. O recorte que eu fiz hoje aqui, eu deixei de lado
a dimensão institucional, deixando então só anunciado que ela, de um lado, nos remete à problemática das instituições na sua dimensão sociohistórica, e as instituições nos remetem também à dimensão sensorial na sua relação com o psiquismo. A tarefa, do meu ponto de vista, quando bem colocada e manejada, ela é um elo que permite uma certa organização entre a realidade psíquica que circula no pequeno grupo e aquela que circula na instituição. Bem ordenada, ela promove uma intensificação do chamado efeito microcosmo, que no pequeno grupo se repitam as grandes questões da instituição onde ele está. Que num ambulatório de saúde possa aparecer na discussão da relação com suas questões de saúde, muitas vezes, as problemáticas de saúde, né, que estão circulando por lá. Que, num ambiente escolar, possa se tratar as deficiências e as dificuldades e o que está em sofrimento em relação ao aprendizado naquela instituição. Isso através do grupo, mas numa ligação com o contexto onde ele está, né? Então, eu encerro aqui a minha fala e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Antes de passar a fala, eu só vou, para quem tiver interesse de conhecer, eu vou passar 2 exemplares do livro, vocês podem folhear. No final, a gente está vendendo o livro, aceita cartão, o Rafael está me ajudando aqui fora. Vocês também podem comprar pela internet, como é um selo pequeno, que tem como objetivo publicar só trabalhos de psicanálise de grupo e instituição, sobretudo teses e dissertações de mestrado. É um modelo, a gente não está nas livrarias. Tá? Com exceção da Pulsional, que a gente acabou de combinar agora, a gente só vende pela internet mesmo. Tá bom? Muito obrigado. E agora, então, eu passo a fala para o Pedro Mascarenhas, que nos dá o prazer de estar aqui hoje. Grande prazer. Obrigado, Pedro. Obrigado a você por me chamar, e obrigado ao CEP, obrigado a todos aqui que estão presentes. Depois dessa fala sua, eu fico meio siderado. Porque é uma viagem em torno de muitas produções a respeito do grupo, muitas produções que são... algumas delas são desconhecidas para mim. No mundo inteiro que você circulou, você falou de várias assim, o meu conhecimento talvez fique mais restrito a um universo que a gente circula aqui no Brasil, né? Então, por isso que fica meio siderado, assim, meio... E eu vou tentar falar um pouquinho como é que foi a minha trajetória aqui e as repercussões da leitura deste livro para mim. Destacar algumas coisas que eu gostaria de discutir mais. O livro do Pablo é um caminho e um referencial importante para quem trabalha no campo grupal, em espaços públicos. Caminho, assim como a tarefa, é um caminho estruturante. Mais do que isso, é um companheiro neste trabalho vertiginoso e criativo. Aliás, começando pela capa. 3 peões, de cores diferentes, rodando, cada um ao lado do outro, e atravessando um ao outro. Imagem que suscita um rodar vertiginoso, fascinante e intrigante. Até desorientador de nossas concepções mais estáticas e pré-estabelecidas. Tudo em movimento e se interferindo mutuamente. Uma bela metáfora do pensamento sobre o campo grupal em instituições, desenvolvido nesse livro. Bem, vamos à dança. Em 1971, em São Paulo, eu tinha 22 anos de idade, estava cursando o último ano de medicina. E conheci, como cliente, a psicoterapia de grupo, particularmente o psicodrama grupal. Foi um longo processo, de vários anos. O grupo psicodramático era um lugar onde encontrava pessoas as mais variadas e, aos poucos, uma construção de confiança, cooperação, intimidade, ia permitindo uma diferenciação e crescimento inimaginável e de profundo impacto. Para mim, então, foi profundamente impactante. Entrar no mundo do outro e deixar o outro entrar no próprio é o que se engendra uma criação coletiva. Um pensar coletivo que questiona a visão monocular centrada no eu. Esta é a psicoterapia de grupo
que eu conheci e que me capturou. Este processo me acompanhou durante a residência em psiquiatria e a formação como psicodramatista. Somente depois, na década de 90, eu iniciei minha formação sistemática de psicanalista, sem deixar de ser psicodramatista. Formação sistemática feita no Departamento de Psicanálise do SEDES. E hoje navego pelas águas do psicodrama psicanalítico latino-americano. Vejamos então, deste ponto de vista, o que podemos encontrar escovando a nossa história, a minha própria e nossa, meio a contrapelo. Escovar a história a contrapelo, para usar essa expressão conhecida e forte. Em maio de 1967, realiza-se em São Paulo o 5º Congresso Latino-Americano de Psicoterapia de Grupo, liderado por um psicanalista, Bernardo Blay Neto. Na década de 70, na cidade de São Paulo, no Brasil, vivíamos, como todos sabem, uma ditadura civil-militar. Hoje, também, como todos sabem, tentam renomear este período e não o caracterizar como ditadura. Querem reescrever a história brasileira sob o ponto de vista dos golpistas de então ou de agora. Quem diria que viveríamos isto? Essa insistência ditatorial civil-militar. Também foi nesta época, década de 70, que aconteceu o 5º Congresso Internacional de Psicodrama e o 1º Congresso Internacional de Comunidades Terapêuticas, realizado conjuntamente no MASP, em 1970. Reuniu cerca de 3.000 pessoas no MASP, em 1970. Com a presença de diversos expoentes de psicoterapia de grupo, comunidade terapêutica e análise institucional da época. A repercussão dele foi imensa, questionando o saber psiquiátrico e psicanalítico estabelecido naquela época. Importante ressaltar que comunidade terapêutica, na época, era muito diferente do que hoje adota este nome. Um roubo descarado. Eu vou desenvolver um pouco mais esse contexto do Congresso no MASP, por achar que, neste contrapelo, podemos encontrar ressonâncias de atualidade política importante para a nossa prática no campo grupal. Algumas falas de Cesarino, psicodramatista participante do Congresso e organizador também do Congresso. Então, aspas, palavras dele. Não houve censura prévia ao Congresso, mas muitos militares estavam presentes ao evento, como convidados especiais, observando fatos e pessoas. Isto era normal, de um estado de exceção em que vivíamos. Os congressistas militares exerceram poder de veto a algumas atividades, pressionando a comissão científica para deixar de lado e de fora atividades coordenadas por Lapassade, líder do movimento de análise institucional na França, como também vetaram a apresentação do Living Theatre, um movimento de vanguarda no teatro. No nosso congresso, palavras dele ainda, a menor surpresa era a quantidade de pessoas. Nenhuma sala foi suficiente para a demanda crescente de quase tudo o que foi programado. A falta de sisudez fez que parte da imprensa e alguns setores se classificassem o que se passava de não sério, de happening. E era happening mesmo, no seu melhor sentido. Surpreendente, inovador, criativo, vivaz, alegre, sem vergonha do público. Vieram quase todos os mais importantes psicodramatistas do mundo, além de líderes famosos de movimentos de comunidades terapêuticas e de análise institucional. Éramos um grupo de gente jovem e entusiasmada, com novas ideias que o psicodrama nos trazia, de modificação profunda na tarefa psicoterápica que escapava do pesado autoritário, quase soturno trabalho dos praticantes da época, para uma tarefa aberta, alegre, ativa, compartilhada com o cliente. Mas, além disso, a simultaneidade com o movimento, então, ainda que recente, de comunidade terapêutica, significava que queríamos ir além da prática apenas dos consultórios. Visávamos atingir a meta básica do psicodrama, a sociedade e suas instituições. Isso tudo em plena ditadura militar, em um de seus períodos mais escuros. Mais de 3.000 pessoas, como eu disse,
se inscreveram. Ao contrário de outros congressos, permitimos a participação de qualquer pessoa que desejasse, sem nenhuma exigência profissional. Imagino que esse congresso foi um analisador de muita coisa que aconteceu nesse período. Analisador no sentido que você fala do microcosmo. Por esses depoimentos, podemos ver uma fina tessitura se armando entre individual, grupal, político, institucional e cultural. Bom, eu, com 22 anos nessa época, decidi fazer a formação psicodramática. Empolgado por essa experiência pessoal da minha terapia psicodramática grupal e por estes acontecimentos tão palpitantes. E assim comecei a percorrer o tripé da formação: a própria análise, em grupo, supervisão e estudo da teoria. O contexto histórico, cultural e político atravessa esse percurso, assim como hoje diversos dispositivos, agora já falando com uma terminologia específica do campo grupal, produzem visibilidade de diversos fluxos de acontecimentos da contemporaneidade, espelhos de nosso tempo. Conectam e delimitam contextos singulares e plurais, contextos individuais, institucionais, socioculturais e grupais. Fazendo um curto-circuito, saí daquela época e agora vim para 2018, ano passado. Encontrei Pablo numa atividade que relaciona muito de perto com este livro em questão. Eu representando a Sociedade de Psicodrama e Pablo representando uma de suas instituições de pertencimento, o NESME. Uma experiência inédita, novamente entusiasmante para todos os profissionais do campo grupal. Fruto de uma articulação política e profissional de vários anos, a gestão da Prefeitura de São Paulo herdou os recursos para realizar esse curso. São recursos que não podiam ser desviados. Cerca de 8 instituições formadoras de profissionais universitários para a prática grupal, de diversas referências teóricas, mas principalmente psicanalíticas e psicodramáticas, participam desse projeto. A clientela são profissionais servidores públicos da rede, que já estão trabalhando com grupos. Um curso de cerca de 100 horas a aula com a duração de 9 meses. Cerca de 10 grupos, de 10 a 20 alunos em cada um. O curso se finalizou no segundo semestre do ano passado, de 2018. Do entrelaçamento entre esses dois trabalhos, a leitura do livro, do Pablo, e a participação nesse curso citado acima, algumas ideias vão se sedimentando. Podemos pensar que nesse curso, assim como o livro de Pablo, também estamos centrados na escuta da escuta, de uma tarefa clínica com objetivos de aprendizagem. Esses trabalhos do curso e os trabalhos no livro do Pablo estão centrados na supervisão de coordenadores de grupo numa instituição pública, respeitando toda a polimorfia que este campo apresenta entre nós. Múltipla escuta entre coordenadores e colegas de grupo de supervisão, e também entre supervisor e supervisionados. Trabalho tecido na realidade psíquica comum, partilhada e distinta, cocriada nos grupos, onde se evidencia a polifonia inerente ao trabalho com grupos, como afirma René Caes no prefácio do livro do Pablo. Aqui estamos fora dos referenciais da clínica psicanalítica padrão, dos consultórios e do mercado liberal, onde temos um ou vários donos implicados nele. Estamos falando de grupos e instituições públicas. E aqui, quando eu falo público, eu estou sublinhando que não temos dono, ou o dono somos todos nós. Podemos pensar que esse espaço público, de instituições públicas, além de não ter dono, como condição de uma cidade democrática e lugar de intercâmbio, de bens, de ideias, de afetos, de fantasias, de projetos, de sonhos. A produção desse espaço de intercâmbio é coletiva e ambígua, feita a partir de disputas, conflitos e articulações com movimentos de privatizações, cheias de indas e vindas. Um espaço conflituoso que nos coloca frente à questão de sua gestão participativa e de sua avaliação.
As questões da psicanálise grupal e da psicanálise em espaços públicos são bastante polêmicas. Segundo Pablo, as instituições de formação frequentemente se esquivam dessa questão, com exceções marcantes. Vamos ver. Vamos escutar de você. Pichon foi um pioneiro dessas abordagens e acabou denominando-a de psicologia social. Pablo assinala muito bem que a escola francesa, com Pontalis, Anzier e Caes, entre outros, tem uma produção que circula com mais facilidade entre psicanálise individual e grupal. Já a escola latino-americana, com Pichon, Blair, Uchoa, Ana Maria Fernandes, citado por Pablo, Pavlovsky, Kesselman, também circula por esses temas com uma maior ênfase nos aspectos políticos. Destaco especialmente esses três últimos autores citados por desenvolverem o psicodrama psicanalítico, referência a qual me ligo com mais de perto, e com o que chamo de multiplicação dramática. Gostaria de ressaltar a abordagem que Pablo faz da questão do enquadre em instituições, junto com Blair, Roussillon, Aulagnier, Caes, entre outros. O continente estável, receptor de aspectos primitivos e originários de nosso psiquismo, já não é tão estável quando estamos falando de espaço público. Segundo Pablo, para Roussillon, o psiquismo projeta-se no enquadre, sendo nele transformado. É um molde figurativo. Um resumo das ideias de Caes sobre as funções do enquadre é apresentado. Continente acompanhando Blair. Limitação e transicional, trabalhando na fronteira entre o eu e não eu. O encosto e apoio como continente e contendor, desenvolvendo a função de figuração e sua relação com as palavras. Simbolizante, desde que as anteriores estejam presentes. Falei meio esquematicamente a respeito disso. Bom, mas quando estamos no contexto institucional público, que alterações podemos pensar nesta conceituação? É um convite para que a gente pense a respeito. Repetindo uma pergunta que Pablo, que gostaria de desenvolver aqui junto. Aspas. Em que a dinâmica psíquica da tarefa primária nas instituições poderia ser comparada com a dinâmica psíquica da tarefa nos grupos operativos? Pergunta que já foi parcialmente delineada no que nós falamos até agora. Sublinhando sempre que aqui estamos falando de instituições públicas, isto é, onde não tem dono, ou o dono somos nós mesmos. Nós, bastante conflituoso, como sempre, um campo em disputa. E temos, em termos mais específicos, hoje, o que pensar do retrocesso das políticas antimanicomiais e de sua dinâmica hospitalocêntrica e médico-centrada em seus embates com os diversos movimentos de resistência antimanicomial? E, por outro lado, a dinâmica da tarefa nos grupos operativos. Creio que um trabalho com grupos, nos moldes que estamos discutindo aqui, perde espaço com esse retrocesso. Mas não é um impedimento, porque fissuras sempre existem. Pablo afirma: problematizar a tarefa primária da organização e a tarefa geral de um grupo, interrogando consensos e pressupostos institucionais, é assim um processo da maior complexidade e importância do que se poderia esperar à primeira vista. E mais à frente, Pablo ainda fala: como força atratora, a tarefa do grupo estimula a emergência desses elementos em cada sujeito, que, por sua vez, dizem respeito às suas vivências institucionais comuns e partilhadas. Ela potencializa, assim, um efeito microcosmo, que ele acabou de falar, no qual o grupo vive, pela transferência, aspectos de seu contexto. Eu concordo com Pablo quando ele afirma que o que marca nosso chaveiro, o chaveiro que ele está apresentando aqui, um chaveiro conceitual, centrado na tarefa, é a perspectiva de trabalhar justamente nessa relação com o contexto. Melhor dizendo, a perspectiva de, por algum modo, capturar elementos dos espaços psíquicos comuns e partilhados da vida social e trazê-los para um dentro
de um dispositivo concebido para que se realize um trabalho psíquico sobre e a partir deles. Voltando ao centro do trabalho deste livro, a recordação de Pichon e sua conceituação de tarefa, com a afirmação de que os agrupamentos precisam ser compreendidos na sua relação com a tarefa, me trouxe várias associações com diversos conceitos que hoje eu posso reconhecer a filiação pichoniana e que originariamente não são apresentados como sendo originários dele. Mas o que pensar como tarefa? Um caminho que estrutura o grupo através da superação do individualismo, do questionamento das certezas, do pensar junto, do copensar e do cocriar. O trabalho com a dor e com o prazer de criar. Mudanças em movimento. Produzir articulações novas, produzir brincadeiras significativas e jogar. Creio que o grupo, ou mais do que isso, o campo grupal que Pablo aponta, se opõe de maneira frontal ao espaço clínico dominado pela lógica manicomial. E aqui temos uma utopia como referência, a utopia antimanicomial, que nos é extremamente cara e centralmente política ligada que é a todo o movimento antimanicomial brasileiro. Mas é antimanicomial não apenas por ser um trabalho extramuros do manicômio, nem tampouco por atender especificamente pessoas egressas desses serviços, mas por se utilizar de uma lógica totalmente oposta, epistemicamente, metodologicamente e praticamente falando. Não tem como objeto isolar e segregar as pessoas em sofrimento. Não se detém no olhar patologizante da experiência humana. Produz uma outra maneira de se relacionar com a loucura. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Pedro, por tudo que é possível pensar, recobrar da nossa história e essa possibilidade também de um diálogo entre psicanálise e psicodrama que me é tão cara, a possibilidade daquilo que na IAGP, acho que o próprio Moreno dizia, que é a fertilização cruzada, né? Alguns híbridos podem se formar, mas me parece tão importante em tempos de globalização a gente pensar que a gente pode ter contato e permanecer no nosso caminho, né? Que eu posso me enriquecer da sua pergunta sobre o que seria a teoria da cena no psicodrama, que a psicanálise pode se enriquecer da técnica psicodramática, por exemplo, como aparece em todo o trajeto da perspectiva francesa, e vice-versa. Oxalá nas equipes também a gente possa ter esse horizonte. Não precisamos pensar igual para poder trabalhar. Acho que a gente anda doente de possibilidade de multiplicidade nos últimos tempos. Sim. Talvez a gente, nesse sentido, essa mesa também é uma prática de olhares, uma prática de contextos. Vamos das instituições públicas para a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ai, que responsabilidade. Também podendo trazer um olhar muito importante para a gente aqui. Obrigado, Ani, por favor. Imagina. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho do meu percurso, que acho que é importante, o porquê eu estou aqui, né? Eu sou uma das pessoas que fiz o Instituto de Psicoterapia Analítica de Grupo, isso na década de 80. E eu me submeti à análise de grupo com 2 analistas por muitos anos. E isso faz toda a diferença, né? Trabalhar com um grupo encarnado, né? E eu tive o privilégio de trabalhar com analistas da Sociedade de Psicanálise que não falavam de grupo dentro da sociedade, mas que tinham muita força e muita coragem em 1967 até 84, né? Bom, eu queria agradecer a vocês e o privilégio de estar aqui podendo conversar desse jeito. Então, eu falei de responsabilidade porque eu vou pegar uma toada diferente. Eu não vou conversar diretamente com o livro que eu não li ainda, mas que a gente tem muita coisa em comum, né? Então,
eu utilizarei como uma alegoria a experiência de ensinar psicanálise de grupo no Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Tema sensível, tanto para a instituição como para membros. Uma alegoria, porque apesar de ser uma característica mais evidente na IPA, né, que é a Organização Mundial da Sociedade de Psicanálise, não invalida a premissa de como é visto esse dispositivo, e não só dentro da IPA. Observa um certo desconforto por parte de profissionais em referendar esse procedimento, mesmo ao verificarem, através da prática, que a análise de grupo é uma análise profunda e não distorce o método psicanalítico. Justificam sua utilização como recurso destinado a resolver uma alta demanda por atendimento em instituições, ora por dificuldades puramente econômicas de seus pacientes, ora como técnica menor de alívio e espera por atendimento individualizado. Acho que todo mundo tem experiência disso aqui, né? Recentemente, a não sistematização do tema e o pouco conhecimento teórico passaram a ser reivindicados no conteúdo programático do Instituto de Formação de Psicanalistas. Não discutirei o contexto político dessas suposições, embora os tenha presente. Uma das dificuldades em se ensinar e discutir psicanálise de grupo, por um lado, e implantar o dispositivo, por outro, em consultório, como em instituições, pode evidenciar o conflito de profissionais ao questionar teoria, aliás, fator fundamental numa ciência que se repensa. Ilustro minha experiência como coordenadora desse seminário e cotejo com um atendimento grupal coordenado simultaneamente por mim e 2 colegas numa intervenção no Centro Paula Souza, mais especificamente um trabalho de grupo com alguns representantes do corpo docente de várias FATECs, Faculdades Técnicas do Governo do Estado de São Paulo. Vale a pena salientar que esse seminário, iniciado em agosto de 2017, portanto, a primeira vez que numa sociedade da IPA, porque é da Mundial, abre-se um espaço para se falar de grupo, né? E é surpreendente, né? Porque mesmo em outros países, por exemplo, Roussillon, Caese, todos eles trabalham na universidade, né? Eles são psicanalistas da IPA, trazem todo o conteúdo, mas não trabalham, né? Eles trabalham nas instituições fora, né? E aí, aqui no Brasil, em São Paulo, a gente conseguiu. Fico muito orgulhosa. Vale a pena, supre uma demanda reprimida pelo estudo de conteúdos ligados à psicanálise de grupo, que organizasse o trabalho desenvolvido por vários colegas da sociedade que trabalham com grupos em instituições espalhadas pelo estado de São Paulo. Torna-se cada vez mais evidente que psicanálise de grupo é uma teoria e uma prática não conflitante com o método psicanalítico. Partindo daí, 2 perguntas estão na base dessa apresentação. Como conceber a abrangência das teorias psicanalíticas específicas para se trabalhar grupo como método validado por técnicos e usuários? Como se faz psicanálise fora da análise dual com pacientes em situação de grupo? Não por acaso, nos últimos anos, a Diretoria de Atendimento à Comunidade da sociedade promove e elabora projetos voltados a atendimentos institucionais. A sociedade, através de parcerias, faz-se presente naquilo que de mais valioso pode contribuir, isso é, intervenções psicanalíticas. Análise de grupo, até pouco tempo atrás, não era considerada como opção de estudo nessa organização. Havia um ranço histórico e era vista como terapia menor, distante da psicanálise, além de incorrer no perigo de fomentar situações psicóticas no interior do agrupamento. Era isso que era falado, né? Essa exposição não se pretende um esforço de convencimento de uma disputa retórica, nem de se tomar partido, e sim de propor uma investigação. Divago, que é o meu forte,
discussão expressivamente atual nesse mundo onde manifestações cada vez mais sectárias são evidentes e onde as ideias expostas por Caes a respeito da ideologia nos ajudam a aprofundar conteúdos, né? Volto ao tema. A inclusão de conceitos grupais se impôs no momento em que a intersubjetividade e a noção de vínculo são temas recorrentes para uma parcela do pensamento psicanalítico. Trata-se da articulação desse sujeito, formado na intersecção dos processos intrapsíquicos, dos intersubjetivos e dos vinculares. Historicamente, fazia necessário trabalhar a ideia de uma psicanálise de grupo como uma teoria e uma prática que não se contrapunha ao método psicanalítico, embora modificações devam ser levadas em consideração e aplicadas, ênfase dada por Caes novamente. Transportar a situação individual da análise clássica para a de grupo sem reflexão não nos levaria muito longe. Reduziria a ação a uma cópia mal formulada. Ao mesmo tempo, excluir a noção de sujeito do vínculo seria reduzir o indivíduo a ter somente mundo interno, sem imersão na cultura. Aqui penso cultura, tal como Freud colocou em seu artigo Mal-Estar na Civilização. Em decorrência disso, inviabilizaria o lugar do contato e as trocas que porventura pudessem ocorrer entre as pessoas. Fazia-se premente pesquisar o espaço individual dentro de um grupo e o espaço grupal no sujeito, aquilo que vocês apontaram há pouco tempo. Como psicanalista, onde quer que desempenhe sua expertise, a psicanálise se fará presente. Assim sendo, surge um complicador devido às diferentes formas de se observar a prática dos profissionais fora de suas salas de atendimento. Fato esse, muitas vezes ligados a ideologias escolásticas e que inviabilizam debates para além de uma clínica estabelecida, também apontada, né? Como conceber a abrangência das teorias psicanalíticas ou não para se trabalhar grupo como método e validado por técnicos e usuários? Repito, vale a pena salientar que esse seminário, iniciado em agosto no Instituto de Psicanálise, supre uma demanda reprimida pelos conteúdos de conteúdos ligados à psicanálise de grupo, um curso que organizasse o trabalho desenvolvido por colegas que trabalham com grupos em instituições espalhadas pelo Estado, como eu já tinha apontado. Profissionais que trabalham com grupos incorporam a teoria psicanalítica de diversas maneiras nas suas concepções. Seria necessário verificar quais os formatos e aportes lançaram mão para referendar suas práticas. Por exemplo, quem considera o sujeito no grupo e o grupo no indivíduo. Viés francês. Né? E quem trabalha o grupo como uma entidade única, portanto, o bion, que se transforma a cada momento. E, portanto, os pressupostos básicos. Né? Várias tendências são visitadas, inclusive aquelas em que psicanalistas se afastaram e percorreram caminhos fronteiriços com outras áreas do conhecimento nas ciências sociais, num enfoque voltado para o social. Nos seminários, verifica-se como semelhanças e diferenças são abordadas na psicanálise por distintos atores cujo olhar se direciona para a concepção de grupo. Psicanálise de grupo se atualiza nessa apreensão das escolhas teóricas dos alunos ao se depararem com sua prática. Apreender de que forma autores instrumentalizam profissionais a elaborarem proto-teorias a respeito de cada atendimento é fundamental. Concomitantemente, acompanhamos os meandros das clínicas de cada psicanalista, o que nos conduziu a uma vivência. Explico-me. Um seminário que a princípio reuniria profissionais no intuito de estudar teorias, passa a se relacionar como grupo de trabalho. Corrige se eu estiver errada. A partir de definições... Oi? Eu não vou fazer isso perigo. Estou autorizando. Vai lá. Passa a se relacionar como grupo de trabalho a partir de definições de metas estabelecidas por todos. O inusitado foi apontar essa estrutura e captar as falas dos integrantes como emergentes das situações ocorridas no interior do grupo.
Por outro lado, a descoberta de processos psíquicos inconscientes desafia o psicanalista. Ensinar teoria e prática de grupo, utilizando como material o próprio agrupamento, é temerário, já que esse pode se desestabilizar. Essa escolha, no entanto, foi necessária para a atividade dessa vertente. Viver a formação de um grupo abriu novas perspectivas de atuação para seus integrantes. Verificar o que seria um grupo leva a questionar seus trabalhos nas organizações em que atuam. Investigar a influência dos psicanalistas e das instituições leva inexoravelmente a questionar o que impregna o grupo. Num outro momento, poder verificar o que cada sujeito imprime de singular, de plural e de compartilhado dentro de cada grupo. Enfim, matéria-prima da teoria preocupada com os movimentos no interno do grupo. Exemplifico com uma vinheta, ou melhor, um relato. Na sala de aula, um dos membros cogitou que aquele seminário continuasse a estudar grupo de forma mais perene. Proposta aceita por todos e colocada em prática através de um pedido para a secretaria da organização. A coordenadora, eu, sugere a inclusão de novos integrantes. Foi um forrobodó. Manifestações no grupo. Havia aqueles favoráveis e aqueles que verbalizaram seu descontentamento. Não vai estragar o clima? Outro, seria até bom, já que alguns entre nós vai parar. Outro ainda, não é que eu não queira continuar, mas no próximo semestre está tudo encavalado. Coordenadora, agora peço licença, vamos ver o que acaba de se passar, se vocês me permitirem. Um deles, o que é que está acontecendo? Eu, o que é que vocês acham? Risada geral. Entendi, falei direto que ia estragar o grupo. Outro, acho que poderíamos abrir sim, está sendo tão importante esse lugar que é bom partilhar e fazer ficar maior. Coordenadora, pois é, vimos ao vivo e a cores o que é aceitar ou não um estrangeiro. Agora a teoria. Tivemos aqui exemplos de porta-voz ou porta-palavra ou emergente grupal, depende do ângulo que privilegiarem. Vimos esse movimento de acolhimento e de repulsa verbalizado por alguns de vocês. Riso geral, muitas falas, sensações, adensando o conhecimento. No final, concordou-se em se abrir mais vagas. Como se faz psicanálise fora da análise dual com pacientes em situação de grupo? Por meio de uma parceria da DAC e do Centro Paula Souza, fomos convidadas a trabalhar no modelo conhecido por eles, isto é, passar conhecimento através de um aprendizado programático. O papel de professor e aluno foi assim estabelecido como modelo de solução de entraves relacionais. Os temas estavam voltados às dificuldades dos professores em lidar com alunos que pediam orientação fora da grade curricular. O pedido implícito da instituição implicava afastar alunos que assustavam e atrapalhavam o ensino das matérias e causavam mal-estar e impotência num corpo docente despreparado para atender às solicitações e que sofria das mesmas incertezas. Num primeiro encontro, ouvimos as queixas e as expectativas de um grande grupo de diretores e professores sensibilizados por essa problemática que ocorria em suas respectivas unidades. A seguir, passamos a conversar sobre a dificuldade de transformar professores em educadores e instrumentalizá-los para lidar com situações de conflito através de conversas e não de aulas. Os temas de suicídio estavam presentes e o desamparo não seria exclusividade dos alunos. Percebi uma pressão da presidência em relação às desistências dos alunos, inviabilizando a continuidade de alguns cursos. Decidiu-se por um formato de 8 encontros quinzenais ao longo do semestre. Os participantes seriam escolhidos pelos diretores de 8 faculdades, tanto da capital como do interior do estado. Alguns diretores também participariam. Então, portanto, grupo misto, tá? Grupo onde tinham vários poderes, né? O que era um outro desafio nessa configuração. Nos encontros, trabalharam-se através de vivências
pessoais e contações de causos, as idiosincrasias de cada aproximação, com os alunos identificados como problemáticos e com a instituição de que faziam parte e que exigia respostas proativas. Medos e assombros puderam ser detalhados e fez-se necessário conversar sobre as dificuldades de aproximação, tanto em relação aos assuntos como em ouvir o outro, diferente e igual. Espernearam e refletiram sobre como a marca de cada um transforma o outro. Dessa forma, a discussão perpassava a vivência daquele momento e a possibilidade, ao se afastar da situação, verificar qual era o pensamento implicado nas fragilidades do humano e criar forma e lugares de escuta. O grupo, por um lado, mostrava-se arredio e, por outro, curioso. Questionavam se, ao terem outras formações e não a de psicólogo, muito pertinente, né, poderiam causar mais mal do que bem aos alunos. A diferença entre educador e professor, né? Aquele que acompanha. Conteúdo e manifesto e latente caminham juntos. Surge no grupo esse espaço de se ouvir o outro, sem se mostrar e agregar valor e experiências de outras FATECs nas suas unidades. A discussão fluía e evidenciava o mal-estar que situações como essas provocam nos sujeitos. Ao não se exporem e deixarem outros integrantes falarem por eles, os membros do grupo pensavam soluções. A cada encontro, os participantes traziam sucessos e insucessos de suas ações que eram discutidas e aproveitadas por outros. Mas isso gerava um ciúmes danado. Nem tudo são flores, e como Bion intitulou um trabalho Como Tirar o Bom Proveito de um Mau Negócio, uso esse título e penso em análise de grupo. Ambivalência, ciúmes, inveja, competição, fraternidade estavam em jogo. Participar de um grupo promovido pela instituição da qual pertence, que por sua vez detectou um aumento de condutas polarizadas de alunos e professores, causam desassossego em todos. Vinheta. No penúltimo encontro, um dos participantes se manifesta. Seu corpo mostra, ele é enorme, ele é uma pessoa muito grande e que contribuiu muito ao longo desses 7 encontros. No 6º, ele falhou, né? E ele mostra uma inquietação ao não poder falar imediatamente, enfurece-se e diz depois de uma espera, olhando para mim, né? E ameaçadoramente, né? Agora não falo mais. Um outro vem em minha ajuda. Estamos querendo te ouvir. Muita gente quer falar. Outro ainda, fala. E esse fala assim, agora acabou, passou a hora de falar. Bom, o clima fica muito pesado. Eu queria falar aqui de uma coisa que é uma falha das coordenadoras. A gente não percebeu o nível de transferência horizontal e vertical daquele momento. A gente se acovardou, provavelmente. Ele olhava para mim, eu olhava para elas e eu perdi o tempo da interpretação. E esse tempo não volta mais, né? No último encontro, a questão retorna e o compartilhamento das aflições representadas por ele e a tentativa de apaziguamento liderada por outros são contrastadas com a finitude daquela experiência. Dizer adeus é necessário e causa desamparo. Muitas falas incluíram essa vertente e a sensação de abandono se fez presente em alguns membros e em outros apareceu o desafio de caminharem sozinhos e passarem os conhecimentos para outras unidades. Esse trabalho, com grupo nas instituições, abre a possibilidade de se verificar a potência com que a ideologia e a história da instituição imprimem no funcionamento e na atmosfera do grupo, né? A decisão de se trabalhar esses temas e de que forma vai depender do objetivo estabelecido entre as partes nas várias instâncias. Concluindo, alocar psicanálise de grupo e análise institucional no centro da teoria psicanalítica e não em sua periferia é tarefa constante de profissionais interessados nessa modalidade.
criar novos conceitos, atualizar pensamentos e, por que não, difundir outras formas de se fazer psicanálise implicada, interessa nesse viés. Não menos importante, lidamos com preconceitos vigentes há décadas. O pensamento psicanalítico nos leva a ultrapassar fronteiras e questionar paradigmas e, por que não, o método em si. A inclusão das questões observadas e sistematizadas numa configuração grupal para o universo dual supera a oposição entre essas duas instâncias. Insere esse sujeito como sujeito da relação e ilumina a concepção da intersubjetividade e do vínculo. Portanto, o outro passa a não ser reduzido a uma construção pessoal de mundo interno, e sim, através da relação estabelecida entre sujeitos, numa formação inconsciente e de vínculos. Desse modo, a apreensão da subjetividade se configura na intersecção desse sujeito do inconsciente, que se forma através do outro e que é outro para si mesmo. Muitíssimo obrigado, Ani. Foi muito interessante ficar sabendo desse pioneirismo da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E também te agradeço muito por trazer aqui para a nossa discussão a bola da clínica, da dramática humana, da sensibilidade dos sentimentos que a clínica nas suas vinhetas revela, né? Uma das coisas que sempre me encantou nesse trabalho com o grupo, nessa perspectiva de poder estender para os diversos trabalhos e instituições o referencial psicanalítico, é justamente poder resgatar, nomear e trabalhar sobre essas sutilezas das emoções que não cessam de existir, mesmo em populações extremamente vulneráveis, mesmo em situações traumáticas extremas, né? Essa possibilidade de entender que o humano sempre está ali em potência para a gente poder trabalhar nos diversos cantos da vida, né? Então, agradeço também essas vinhetas clínicas que eu acho que trazem um espírito muito bacana para a nossa discussão, né? Bom, então nós abrimos a discussão. Nós temos meia hora, aproximadamente, um pouco mais. Tem algum padrão? Tem um microfone, né, Fábio? Comentem, não só perguntem, né? Tragam experiências e visões e com certeza há muita sabedoria, muito conhecimento aqui também da sala para a gente poder aproveitar. É mais uma curiosidade, tá? Eu sou do NUPAS. Aqui nós fazemos esse trabalho de intervenção com grupos em instituições, né? Meu nome é Alba. Eu tenho uma curiosidade. A gente sempre fala assim de atuação da psicanálise em grupo em instituições, né? Essa demanda, como vocês são experts, essa demanda surge em que momento? Porque sempre ela e aí vem uma demanda para funcionário, uma demanda para as pessoas que são assistidas. Ela surge em que momento essa solicitação? Como é que é demandado isso pelas instituições? Por que elas acreditam nisso? Vou talvez tenham vários aspectos e a gente possa contribuir. Não sei até se eu compreendi muito bem a sua questão. Acho que há várias questões, né? Então, uma série de grupos e instituições eles estão dados pelo próprio ordenamento da legislação que rege os serviços. E aí você tem um processo histórico. Então,
Se você pegar o que acontece no movimento de saúde nos anos 80 no Brasil, você vai entendendo aonde a gente chega num momento em que está previsto que aconteça um certo número de grupos na atenção primária, saúde, em vários espaços. Então, aí é uma construção de demanda que foi sendo historicamente construída e sobre o território a oferta até precede muitas vezes a demanda. Primeiro se cria o grupo porque se sabe que ele pode estar ali. Outra situação é a situação onde vão emergindo a possibilidade de um trabalho em um grupo onde antes ele não existia. Aí também é um assunto bastante interessante, né? Como isso pode ir se dando, né? A gente pode pensar em termos de análise institucional e cada caso eu diria que é um caso, né? Não sei se eu entendi a... Claro, assim, ou seja, tem um momento histórico que acabou fortalecendo todo esse trabalho que vem da década de 80. Por exemplo, no caso da saúde. Dentro das instituições. Sim. E você... É que ele passa além da saúde ou não? Ele passa. A gente precisaria fazer esse mapeamento. Na saúde era importante. Me parece que a saúde é uma precursora dos outros. Você tem razão. Estava falando com o Jean-Pierre Pinel, que é professor na Paris 13, um pós-caesiano que trabalha muito com isso. E ele chamava... Fui dar uma aula lá em Paris 13 há uns anos atrás. E ele justamente chamava a atenção aos alunos como na França não havia tanto dispositivo de grupo como a gente tinha aqui, né? Como os serviços públicos. E eu ia falando e dando exemplos, ele falava, olha só, aí a gente também podia fazer um. Não, a gente faz isso na assistência social aqui, mas a gente não pensa em fazer isso em grupo, né? Então, há sim um processo histórico, né, que tem a ver desde redução de custo, poder atender em grupo, até... na verdade, esse legado que a gente tem da redemocratização no Brasil, né? Então, esse legado que a gente tem da redemocratização no Brasil, ele carrega... a gente vai entrando num terreno denso, né? Mas ele carrega uma percepção do sofrimento humano e das respostas a esse sofrimento humano e uma sensibilidade, uma preocupação em responder a esse sofrimento humano que não é igual em todos os lugares, não se organizou assim em todos os lugares do mundo, né? Mas eu acho que tocamos aí num ponto que seria muito importante desenvolver com cuidado. Sim. Eu estou dizendo que se a gente pegar o exemplo da saúde, como isso depois foi base para assistência social e outros movimentos, que esse período da redemocratização do Brasil ele também passa por uma ampliação dos grupos nos serviços públicos. Isso passa por produções nativas brasileiras, como esse autor que vocês sabem que é o autor brasileiro mais conhecido e citado no mundo inteiro, é aquele que você chega fora do Brasil e te olham como se... vocês são macacos no Brasil? E você fala, não, Paulo Freire. As pessoas falam, sim, claro, nós reconhecemos que é um autor de grande destaque mundial. Um autor respeitado no mundo inteiro. Então, não é à toa que Paulo Freire é citado na assistência social e na saúde, muito ligado às perspectivas que estão condizentes com um grupo, né? Acho que se fazer um estudo mais delicado sobre isso para perceber onde isso aparece, mas há um percurso histórico brasileiro muito ligado à redemocratização que tem a ver com isso. Né? Posso falar um pouquinho só? Uhum. Eu não sei também se entendi direito a tua pergunta, mas vou falar um pouco o que está me suscitando. Talvez você possa me interagir e falar mais a respeito. Pessoas que... quando a gente trabalha com o ser humano, a gente começa a entrar em contato com o sofrimento e a mobilizar sofrimentos de nós mesmos também. E precisamos ter interação com outras pessoas para poder digerir isto, para a gente poder pensar a respeito disso, muitas vezes, né? E a demanda vem um pouco por aí, às vezes, né? Vem da abertura das pessoas poderem falar das suas dificuldades no trabalho, de querer encontrar companheiros para discutir o trabalho. Então a demanda vem um pouco por aí. Ou ela é encontrada também aí. Por exemplo, esse curso de grupos que eu citei aqui foi uma organização política, quer dizer, ao nível
coordenação, de gestão de gestão de saúde, mas que encontrou um terreno propício dos profissionais de saúde que trabalham com grupos e estavam querendo discutir isto. Porque se faz muito grupo, mas se pensa pouco a respeito disso. E mobiliza muita coisa nas pessoas que trabalham com grupos. Eles se sentem muito mobilizados e muito sofridos para trabalhar com isso, às vezes. E você ter companheiros para poder dizer o que você sente, o que aconteceu com você também, como é que você resolve isso, como é que você pensa aquilo. Ter companheiros para discutir isso é fundamental. E acho que Pablo aqui também tem razão. Isso acontece quando a gente tem uma certa abertura política para poder falar das dificuldades que as pessoas têm no trabalho. Falar publicamente a respeito disto. Queria acrescentar uma coisinha só. Eu fiquei pensando, quando você se pergunta e nos pergunta, por exemplo, o que é atender adolescentes em grupo e atender adolescente individualmente, né? Esse agrupamento com adolescente, para mim, é fantástico, né? É um dispositivo onde ele sempre vai poder usar do outro para falar de si mesmo. E nesse conhecimento, ele encontra pares, né? Agora, eu fiquei pensando também, quando você estava falando de onde começa a demanda, bom, é difícil falar, né? E aí eu pensei imediatamente que nos consultórios, na década até o começo da década de 80, tinha muita análise de grupo. Não tem mais, tem pouca. Quem é que eu tenho muita dificuldade de pensar meus colegas que trabalham com grupo em consultório, né? Tenho muita dificuldade. E não sei se vocês têm essa experiência. Acho que o NESM deve ter muito mais, né? Não é muito, mas tem. É muito mais difícil trabalhar grupo em consultório. E não vamos falar que é por causa de horário, porque não acerta horário, não sei o quê. Eu acho que tem essa coisa de quem é que faz análise, quem é que vai a consultório e quem é que se dispõe a ouvir o outro. Sim. Você se apresenta? O que a gente Isso é político. Não. Obrigada. Eu sou Isabel Baracina, companheira de longo tempo do Pedro. A gente participou juntos na criação da rede em Santos, certo? Dos NAPs, e daí para frente com um percurso de análise institucional e grupal de muito tempo. Mas eu acho que isso que você está dizendo, Ani, é muito importante, porque quando a gente começou, eu vinha de uma experiência de trabalho onde a grupalidade na Argentina atravessava as classes médias e altas, coisa que no Brasil jamais aconteceu. Então, eu me formei como grupalista, certo? Fazendo também análise de grupo, obviamente, com Bustos, no psicodrama psicanalítico, depois na psicanálise, etc. Quando você propunha trabalho de grupo para os trabalhadores de saúde mental que vinham até o consultório a fazer grupo de estudo, eles diziam, não, essa não é uma terapia profunda. Pois é. E aí você perguntava, mas é isso que você faz na instituição? Então, como é que é, certo, você dizer que isso que você faz não é uma terapia profunda, não serve para você? Isto é um atravessamento ideológico, político, certo? Assim como em São Paulo, quem pode tem carro e quem não fica na fila do ônibus, é a mesma questão. Não sei se me entendem. Estamos falando de uma brecha, certo? Que sempre colocou determinado tipo de prática para os pobres. Tu te lembras que uma questão, a primeira questão que eu falei naquele trabalho lá na sociedade foi: grupos é uma coisa, instituições é outra. Essa soldadura que se faz é ideológico-política, não tem nada a ver com teoria. Então, eu acho que é uma questão, porque a teoria vai tomando a forma da sociedade e da cultura na qual ela opera, certo? Vai e volta.
não? Então, foi muito difícil fazer aqui, por exemplo, em consultório, fora de alguns, ou seja, psicodrama era todo um outro espaço. Padecemos da mesma coisa. Mas, não, a gente já discutiu isso muitas vezes, mas na psicanálise, absolutamente impossível Irmã pensar. pobre. Era de pobres. E isto traz uma marca, certo, que vai também brecando a possibilidade de uma produção mais sofisticada, mais trabalhada, no sentido com mais tempo, certo? Não, o trabalho grupal tem a marca da urgência, do desborde, certo? Da necessidade de levar para frente as coisas sem pensar, que é o trabalho nas instituições. Ou seja, quantas vezes nós, certo, nos encontramos com técnicos que estão desbordados, com invenções e com coisas intensíssimas que não têm tempo para sentar para teorizar sobre o que fizeram. Essa é uma marca que a gente tem, institucional. Não há teoria sobre o que se faz. Não. Só, desculpe. Eu acho que tem uma questão específica do Brasil em que a gente esbarra na ausência do público aqui. A gente sai de uma monarquia e entra em alguma coisa que parece uma república, mas não é. E a gente ainda tem uma herança escravocrata que é absolutamente presente e que faz essa cisão muito cruelmente e que não tem a ver com cor da pele só, mas tem a ver com a posição que você ocupa na sociedade. Eu não entendo nada de psicanálise em grupo, é o meu primeiro contato, porque eu tenho algumas ideias e tal, mas tem uma tendência de uns 5 anos para cá de surgirem muitas clínicas públicas, né? A ideia de que a psicanálise está indo para o público, ocupando a praça pública. E as três experiências que eu consigo me lembrar agora são todas individuais. Elas não recuperam a ideia da psicanálise em grupo, que seria alguma coisa mais parecida com o público, né? com uma intervenção não só no espaço público, que não é público, mas de uma forma que remetesse a uma reconstrução da ideia de uma comunidade, de uma coletividade, que seria o correspondente do espaço público nos laços, né? Nesse sentido, uma psicanálise em grupo ela vai na contramão do que a gente tem em termos de sociopolítica hoje, né? Uma hiperindividualização, o neoliberalismo que pensa o indivíduo enquanto a sua própria empresa, etc. Eu queria ouvir vocês falar a respeito dessa questão. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Thales Absaber num café, e que é um dos, enfim, que encabeçam esse processo. E o que eu entendi primeiro é que ele tem sim uma referência de grupo, ele fala do grupo de analistas, ele fala de como os pacientes mudam nas clínicas públicas e são atendidos um dia por um e um dia por outro, e a importância do trabalho do grupo de analistas para poder fazer isso. Ele acena, me parece, com um interesse de poder se apropriar melhor das teorias de grupo para poder fazer algo diferente. Falei com o Guilherme Guimarães também, que é outro envolvido nesse processo, e que também me pareceu, eu acho que tem uma questão assim, as pessoas não sabem que tem essas teorias. Os psicanalistas conhecem um pouco de Pichon Rivière, de ouvir falar, mas muita gente não sabe. E entre ouvir falar e se sentir empoderado em condições de começar a operar, tem um grande intervalo. De algum modo, a instituição resolve isso de um certo jeito, porque você está lá e você é pago para começar a trabalhar em grupo. E aí você vai, mas eu acho que você instituir responsavelmente uma prática grupal sem se sentir empoderado para aquilo, acho que é uma das questões. Então, eu acho que é uma conversa a ser feita. Acho que é uma conversa a ser feita. Mas eles não, isso está no horizonte deles. E algumas coisas eles já inserem de perspectiva de grupo no trabalho deles, né?
Porque a perspectiva de grupo, vocês vão vendo, você pode atender individualmente e ter um olhar grupal, e você pode atender grupalmente e ter um olhar individual, né? Então, você tem essas... Aliás, você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer uma isso. circulação. Sim, sim, porque senão... Ah, Não sabe. Não sabe. Não, eu concordo com... Isabel, não tem eu esse concordo e eu tempo. concordo com vocês. Eu acho... Aí eu vou pensando o que a gente, em termos de teoria psicanalítica, pode ajudar a pensar, mas eu quero reconhecer também outro movimento. E aí eu concordo, não é à toa que a perspectiva psicanalítica de grupo começa a cair nos anos 70 e 80, vai caindo e as SPAGs vão fechando. Aliás, fechou a SPAGESP semana passada, recebi a notícia. Fica só o NESM como única instituição, o Cefas, que é meio híbrida, né? Enquanto o psicodrama bomba. Muita gente fala, não, foi a... Tudo bem. mentira! Tá. Ok, desculpa. Vamos voltar lá. Anos 70. Anos 70, o psicodrama bombando. E as SPAGs caindo. 75. E aí tem um pessoal que fala assim, não, é a ditadura que não está deixando. Mas o psicodrama está bombando. Aí você vai ver, entro lá na Secretaria de Saúde, e os textos que eu leio são de psicodramatistas falando sobre como trabalhar na atenção primária. Não tem psicanalista falando disso. Eu falo, então acho que é por isso que o psicodrama estava bombando. Você teve um movimento, tem isso que vocês estão falando, mas tem na nossa história também um outro movimento de pensar o grupo não como tratamento de segunda categoria, mas muito pelo contrário. Veja, se hoje, quando a gente está falando de um lugar, retomando o Winnicott, né? O bebê não existe desde o seu próprio ponto de vista, a gente emerge da intersubjetividade. A gente está falando de um dispositivo que privilegia um artifício, como todo dispositivo, que precipita a dimensão intersubjetiva para você trabalhar com ela. É um dispositivo, nesse sentido, que convoca movimentos muito mais profundos, de imediato, né? E as defesas contra esses movimentos, claro. Né? Deixa eu só falar uma coisinha importante que você está. Algumas observações. É verdade que o psicodrama bombou na década de 70. Na década de 80, 85 para frente, padecemos dos mesmos problemas. Padecemos dos mesmos problemas. A ponto de, no curso de psicodrama, temos dificuldade dos alunos que fazem curso de psicodrama encontrarem grupos de terapia. Temos dificuldade de encontrar. Coisa. E fazem Que sua paradoxo. terapia em atendimento individual. O psicodrama individual cresceu. O psicodrama de grupo, nós temos as mesmas questões, atualmente. Quanto à clínica pública, eu conheço algumas. Praça Roosevelt, Casa do Povo, a Itororó. Dessas, Itororó é a única que está desenvolvendo um trabalho de grupo. Agora, depois que saiu de lá. Né? Agora, pouquinho, que eu saiba. Casa do Eu Povo. tinha notícias de 3, 4 meses atrás. Os outros é verdade, eles falam do interesse deles. Falam do interesse deles. Você sabe que nós temos um psicodrama público no Centro Cultural São Paulo fazem 15 anos. Fazem 15 anos que existe um psicodrama público toda semana, onde se reúne cerca de 70, 80 pessoas. O intercâmbio nosso com estas clínicas públicas é de extremo interesse do psicodrama com as clínicas públicas. É de extremo interesse que a gente tenha esse intercâmbio e é de interesse deles também, que a gente possa conversar e trocar figurinhas. É muito, muito interessante essa a tua pergunta, e eu acho que a gente tem que pensar. Você está relacionando essa questão da diferença da Argentina, que a Isabel falou, com a brasileira, devido à sociedade marcadamente mais escravocrata brasileira. Acho que é uma observação importante. Eu não tinha pensado a respeito disso. É uma observação importante. Onde tem essa... Grupo é coisa de escravo. No fundo é isso. Terapia menor. Boa noite, eu me chamo Vanessa. Aproveitando aqui a conversa do psicodrama bombando,
eu frequento o psicodrama do Centro Cultural São Paulo. E, a partir de lá, que eu fazia a formação aqui no CEP, e, a partir do psicodrama, que eu comecei a me interessar por grupos. E hoje eu trabalho no NUPAS aqui do CEP, em instituição. E o que eu quero perguntar para a mesa é o seguinte: então eu saí do psicodrama, mas não como psicodramista, né, participante, para atuar no grupo. O que a gente sempre discute na supervisão, aqui no CEP, é qual esse limite entre uma terapia e uma psicanálise no grupo. Os meus colegas psicanalistas ainda se espantam quando eu falo que existe psicanálise em grupo. Colegas psicólogos dentro de universidades também se espantam. Aí eu estou falando para todo mundo ir ler o livro do Pablo. Não, é verdade, é verdade. É verdade. E se espantam. Essa semana mesmo eu tive num curso aqui na Saúde Pública, curso de verão, com o pessoal de Saúde Pública, de CAPES, também se espantaram com a questão de psicanálise em grupo, né, porque eles conhecem psicodrama, psicoterapia, mas, nossa, psicanálise, e aí a gente vai lá e fala, né? Que pecha, né? Enfim, mas a questão que eu quero levar para vocês é que existe uma demanda de pessoas por grupo. Eu, conversando com os frequentadores lá do Centro Cultural, né? Mas eles ainda associam com instituição. E hoje são poucas instituições que oferecem. Está muito difícil dissociar grupo, psicoterapia, psicanálise, enfim, de instituição. Né? Então, além da questão do custo, então, sempre procurando algo público, né? Que, no sentido de não dá para pagar, eu preciso pagar pouco. E, quando eu trabalho com a psicanálise lá no abrigo, né, que é com ex-moradores de rua, eu percebo, e a gente também discute na supervisão, uma demanda desse pessoal que a gente está trabalhando, de vamos fazer atividades, vamos fazer uma colagem, até pensei em chamar um psicodramista lá meio que para movimentar, né, a conversa. E, por outro lado, isso no caso dos assistidos, tá, no grupo que eu faço e quando eu escuto dos colegas. Mas, no caso dos funcionários, passa uma outra questão, né? Eu estou aqui, eu trabalho nesta instituição. Como que eu vou falar? É meio que o pai, o padrasto, o carrasco. Então, eu não vou falar aqui dentro, né, porque não fala. Né? Para você conseguir que os funcionários falem, eu vou começar agora, eu não ainda atendo funcionário, vou começar esse semestre, mas eu escuto meus colegas a dificuldade que é, principalmente com os funcionários, os assistidos não, até porque o caráter deles lá é temporário, que eles eram moradores de rua e estão buscando recolocação, principalmente de famílias. Eu estou sendo longa, desculpa, mas eu só queria que vocês pudessem comentar primeiro essa questão, que eu acho que é a principal, de como trabalhar com funcionários de instituição, né, os funcionários, não os assistidos, que, para mim, eu acho que é a maior barreira. A segunda é, quando você já está, então, trabalhando com os assistidos, como fazer a movimentação, essa barreira, essa linha entre psicanálise e psicoterapia, até psicodrama, é muito tênue dentro quem está ali na linha de frente, quando surge uma demanda do próprio grupo. Eu também estou só compartilhando uma angústia que a gente tem, e quem aqui que é do NUPAS. E a gente sempre tem essa angústia na supervisão. Se vocês pudessem comentar, obrigada e desculpa não conseguir ser tão resumida. Muito concisa. Eu acho que se o analista tem o setting interno, ele é analista e ele vai trabalhar com psicanálise em qualquer lugar. Né? Isso eu tentei falar um pouco na minha fala, no meu trabalho, né? Se você tem um setting interno internalizado, você é um psicanalista, você vai fazer psicanálise, porque é o que você sabe fazer de melhor, né? E eu acho isso fundamental, né? Eu não gosto nada quando falam disso, né? Porque aí, de novo, vira
Se você faz análise uma vez por semana, você está fazendo o quê? Terapia? Né? Se você é analista, você só vai saber analisar. Né? Se você faz 2, você está fazendo quase uma análise. Se você faz 3 ou 4, doutor em psicanálise. Né? Quer dizer, a gente vai começar a contar por hora de van a qualidade do atendimento. Eu acho que isso é rançoso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque como analistas nós somos. Eu concordo na medida em que a gente puder pensar que há o problema também da materialização, digamos assim, da exteriorização do set interno no set externo. E eu acho que há uma falta de referência mesmo técnica que possa ajudar a ideia de que todo trabalho analítico exige um dispositivo que cria um hiato em relação ao cotidiano. Sim. Então, você tem alguns recursos grupais variados. Sim. A pessoa, se ela vai para um grupo em que ela está no mesmo espaço que ela está na instituição, ela realmente não tem por que falar. Mas o espaço pode ser físico, mas o setting grupal tem que estar garantido e vivido de algum modo que se perceba que aquele é um outro espaço. Então, para isso, tem toda uma questão de setting a ser instaurado. Acho que a questão da tarefa é novamente fundamental no que você colocou. De um lado, do ponto de vista da população, que às vezes pede, e a equipe, mas você pôs pela população, uma atividade que passe o tempo. A gente está cheio a gente está numa sociedade de fazeção de coisas, de distração de coisas. E há uma vulgarização do Pichon que dá a ideia, muitas vezes, de que fazer alguma coisa é estar em tarefa. Pichon deixa muito claro que não é isso. Né? Que isso é o como ser da tarefa explícita. Uma impostura, segundo Pichon, quando há uma dissociação entre pensamentos, sentimentos e ações como condição para você poder fazer o que está proposto. Nesse sentido, a tarefa pode ser puramente defensiva. Não é a tarefa no sentido pichoniano. A gente tem que ter uma outra... Por isso a gente tem recursos de dar uma outra temporalidade, de fazer uma coisa mais lenta, de poder pensar os sentimentos na relação com a tarefa. E a tarefa também, o centramento na tarefa é o que garante que a gente possa trabalhar com uma equipe sem fazer uma invasão da intimidade e explicitar coisas que são perigosas. Então, a gente tem que saber que uma equipe hoje está sempre numa situação de rivalidade por quem vai ficar lá. A gente pode usar instrumentos mediadores, falar de uma foto. Você vai pedir para uma equipe que está com problema com a chefia para falar do seu problema com a chefia na cara da chefia? Não dá. Não vão falar. Mas você pode mostrar um filme em que tenha uma briga com uma chefia e falar sobre o filme. Há de se tomar muito cuidado, de se ter uma clareza em um set interno muito firme, porque no grupo você tem uma questão que eu acho que não é tão clara no individual, que é o nosso papel de interditar certos excessos, de não permitir que certas violências aconteçam no grupo. Né? E isso talvez a gente esteja carente um pouco de recurso para conseguir fazer isso. Porque a hora que a população que você está atendendo sente que você não vai deixar que nos grupos se fale alguma coisa perigosa para eles, né? Aí eles podem ir embarcando. Claro que isso depende muito do contexto, se ele já tem uma história diferente, isso vai ser o objeto do trabalho, às vezes, por muito tempo. Né? Não sei se... Primeiro eu quero agradecer, muito interessante estar ouvindo vocês. Me vem assim um questionamento, porque vocês comentaram... Como é que você chama? Eu chamo Kelly, vou me apresentar também. Mas, assim, para dizer primeiro o meu questionamento, o que me deixou assim, eu trabalho com grupo, né? Vou explicar agora o que acontece. Aí, quando vocês falam esse problema aí que a pessoa diz, eu sou psicanalista num lugar e eu tenho um grupo em outro. Eu sinto muito ainda essa cisão, até porque eu venho do teatro, minha formação é artes cênicas, aí eu trabalhei com Augusto Boal muito tempo. Então, eu faço uma prática com teatro oprimido. Fiz em saúde mental durante 4 anos, em Santos, né? Ainda no movimento de reforma psiquiátrica. Mas aí, com escolas, enfim, tem uma história grande com isso. Só que aí, ao mesmo tempo, aí fui encontrar a psicologia social depois. E a psicanálise, no meio do meu doutorado de psicologia social, eu falei, nossa, preciso fazer psicanálise. Então, foi tudo acontecendo depois. E eu estou colocando isso porque a gente tem um grupo, por exemplo, grupos terapêuticos teatrais. E a gente, no meu doutorado, eu estou criando teatro social dos afetos.
Eu estou para trabalhar um pouco com Spinoza e essas relações, até eu vou comprar o seu livro, porque é muito importante, né, que a gente sente que ali quem vem da prática acaba que um encontro com um psicodrama, até que foi em Londres, com a questão do trauma, porque a gente trabalha muito com trauma também. E eu estou só colocando isso para dizer assim, quando eu ouço vocês, eu falo, nossa, é psicanálise, não é psicanálise. Porque você fica com muito medo, inclusive, de criar uma coisa nova, algum dispositivo que tem a ver com a política atual. Porque mesmo que o Boal ele, né, foi meu mestre, inclusive, né, a gente tem um Moreno, mas o momento político vai se transformando, ele vai criando outras necessidades. Mas e os lugares onde a gente pode estar legitimando isso, né? Sei lá, porque aí você vai juntar lá Passage com Freud, com né, como a gente faz para poder ter essa, enfim, é um questionamento mesmo para dizer as coisas estão acontecendo. Mas como que faz para a gente estar legitimando? Porque o legitimado vai ser... Agora a gente vai... Então, no meu doutorado eu fiz isso. Sim. Eu sistematizei o que é esse processo Sim. que eu estou criando. Mas eu sinto uma... Imagina a gente ter um diálogo com ele que está há anos lá no... Entende? A gente acaba... Não sei essa rede, como que a gente consegue... Talvez um novo encontro aí, né? Como esse que você fez. Chega mais. Como que a gente consegue se legitimar e se apoiar até em coisas novas, né? Enfim, falei, mas é porque também, para mim, é muito importante, porque é o que a gente está atuando. A gente vai começar agora no hospital também, no Hospital Psiquiátrico do CAISM, né? Junto com a Unifesp, um grupo lá, com os psiquiatras, que eu estou adorando. E aí sempre tem experiências novas acontecendo e falta, eu acho que, às vezes, a gente fica isolado, sem saber, imagina, não conhecia vocês, né? Eu fico pensando, como eu não conhecia eles? Então, é isso, estou colocando uma inquietação e também, ao ouvir vocês, eu falei, nossa, talvez não seja só minha, né? Muita gente pode ficar assim. Enfim, obrigada pela... Congresso do NESM em maio. Então a gente troca os... A gente já troca os cartões. Nós não estamos sozinhos. Oi. Meu nome é Arícia, eu fui estudante aqui do CEP, eu estou aí na psicanálise faz um tempo, mas ainda me sinto uma iniciante. A gente enveredou por um caminho dessa questão, né, da instituição pública, e eu queria entender de vocês se vocês conhecem alguma experiência ou se vocês, enfim, acreditam que seja possível um dispositivo como esses que estão citando dentro de organizações, né? E por que eu pergunto isso, né? Porque, bom, não sei, ao meu ver, e até porque é uma coisa que eu estou bem atravessado, quanto que essas organizações são um meio de adoecimento mesmo, muitas vezes, né? Pela forma que a gente, enfim, vive aí na nossa contemporaneidade. É isso mesmo, uma pergunta por aí. Pode ser, então, encerramos com essa pergunta? Pode ser? Saúde do trabalhador... De juros abre um caminho para a gente, né? Não trabalha exatamente com isso. Eu conheço alguns trabalhos aqui em São Paulo que trabalham com empresas que chamam quando há algum tipo de evento traumático na empresa, um assalto, alguma coisa assim. Esse é um caminho. Empresas familiares, conheço uma consultoria, a Valéria Elizondo do NESM é de uma consultoria, há uma entrada grande da psicanálise em consultoria de empresas familiares, o Marco Aurélio também, né? Veloso. Mas é alguma coisa que eu quebro a cabeça com isso. Mas o caminho da saúde do trabalhador e das empresas familiares me parece um caminho que tem andado, com a psicanálise e a perspectiva psicanalítica de grupo. Nada, eu estou pensando aqui no dispositivo que a gente montou para, por exemplo, dar esse curso, do qual me referi aqui. É um dispositivo dentro de uma instituição pública, uma Secretaria da Saúde. Agora, acho que o que falaram aqui a respeito do cuidado de manter um setting, de manter um espaço especial, é importante que a gente possa pensar sobre isso, como é possível construir isso. E não tem receita, porque cada caminho, é um jeito de construir isso. É importante que seja construído um espaço específico para poder que as pessoas se sintam com confiança para poder se expor e poder falar. É importante de ter isto. O caminho de conseguir isso é extremamente variado. Eu acho que é extremamente variado.
Então, o papel das escolas, a gente está dentro de uma escola, estou começando também no NUPAS, e a gente tem uma escola, e a gente nós estamos dentro de uma escola, e tem outras, né? E tem as instituições, as associações, e uma série de coisas que, né, a gente vê que, né, ainda estão brigando entre si, psicanalista achando que não é, então é onde nós estamos. E tem um detalhe que eu vejo assim muito fundamental, que a população precisa saber disso também, né? Que existe o que é a psicanálise em si, né? Precisa ter uma informação maior. E uma outra coisa é que eu achei interessante, eu estou começando, sou discípulo da Vanessa, brincando, enchendo o saco. E o que eu vi, o pouco que eu vi no supervisão, muito pouco, né, começando agora esse ano, é que dentro das instituições tem um grande problema, que são os números, né? Quando fala em termos políticos, em governos, existem números. Então, hoje a gente vê o estado de São Paulo tem um índice de criminalidade menor do que da Europa. Então, tem muitos conchavos políticos que fazem para que esses números, né, apareçam de uma forma que não é real. E quem é que vai abrir a boca? E olha só, nós já estamos pós-ditadura, pós uma série de coisas. Estamos pós-ditadura? Sim. Não. E como também não está sendo exercido psicanálise, desculpa. Então, eu não queria entrar no aspecto político em si, assim, de ditadura ou não, mas eu vejo que as pessoas ainda não abrem a boca com medo da censura ou do que possa vir dentro da instituição. O que a Vanessa estava falando são pessoas que ficam 6 meses numa casa, em alguns casos não ficam 6, não conseguem ficar 6, e já passam, então, ficam passando de casa em casa, ninguém se expõe com medo de represárias, né? E, então, acho que teria como ter um disque denúncia, né? Um disque para você fazer a coisa em separado, porque dentro das instituições, eu concordo com você, tem que ter a castração, que eu também já estou precisando, de que as pessoas não falam. E quando vai lá, fala, puxa, acho que eu tive um momento que me deu vontade, falei e some. Mas uma coisa interessante, que eu acho que o que faz a gente seguir em frente com toda essa angústia que a Vanessa comentou, é o fato que a supervisora, né, a Karina, pegou e falou, se você consegue, por 15 minutos, fazer uma pessoa se sentir como um sujeito, já vale a pena. Se sentir como um sujeito, né? Acho que é uma boa frase para a gente poder terminar e pensar o papel da psicanálise para além das paredes das quatro paredes do consultório. Terminar esse momento, mas a gente continua aí. Existem espaços de congressos, de sociedade, de formação, de aulas na universidade. Se vocês deram uma olhadinha nos nossos nomes na internet, é um dos jeitos de ir encontrando esses fios de uma rede que está aí, que a gente precisa ir engrossando. Agradeço a presença de todos e fico aqui ainda um tempo, se alguém, o Rafael está me ajudando com a venda dos livros, fico aqui para assinar alguns minutos, o que nos for possível dentro também do enquadro institucional. E nos veremos, e agradeço imensamente aos dois da mesa, a Isabel, a plateia, todos que estão aqui com a gente podendo pensar essas questões. Obrigado. Obrigado. Vale a pena ler.